segundo ano, tudo bem? Como vocês estão? Se cuidando? Isso aí, continuem se cuidando, tendo todos os cuidados necessários, né? Porque o vírus ainda está entre nós, está quase indo embora, daqui a pouco ele vai, né? Mas mesmo assim nós devemos continuar com os cuidados, tá bom? Então vamos lá para a nossa aulinha de ciências. Nós vamos agora entrar na nossa unidade 6 no livrinho 3, ok? Nós vamos estudar hoje das páginas 20 a 27 do nosso livro. Vamos falar sobre o ambiente. Na unidade 5 nós falamos sobre as plantas, não é mesmo? Vocês se lembram? Então hoje nós vamos falar como é o ambiente. Então olhem lá. Olha essa imagem de abertura aí do nosso livro. O que vocês estão observando? Hein? Esse ambiente aí que essas pessoas estão aí. O que nós estamos vendo? O que tem aí que é construído pelo homem? O que vocês estão observando aí? Tem alguma coisa feita pelo homem? E tem alguma coisa natural? Tem bastante coisas naturais, né? O que vocês estão observando aí que seja natural, que seja da natureza, que vem da natureza? As árvores, não é mesmo? O rio. E o que é construído pelos homens? As casas, tem até um balão ali, não é mesmo? Então, olhem só. Lorena, vamos acompanhar aí a leitura. Foi com sua mãe e irmã ao mirante da cidade onde moram, observar a paisagem da região. Você já observou uma paisagem? Como ela era? E aí? Quando vocês abrem a janela do quarto assim, qual é a paisagem que vocês veem? Tem alguma coisa, alguma árvore, alguma planta, uma coisa natural que vem da natureza? Tem alguma coisa que vocês conseguem observar que foram construídas pelo homem? Então, o que há em comum entre a paisagem que você observou e a visualizada por Lorena? Então, o ambiente ele é cercado de várias coisas, né? Tanto coisas da natureza quanto coisas também feitas pelo homem, né? Dependendo do ambiente. Então, sabemos que existem coisas que são naturais e coisas que foram construídas. Então, olhem só, essa atividade aqui, ó, dessa paginazinha aqui, 2022, né? Nós vamos fazer uma investigação, é uma observação em campo. Então, vocês vão, olha, agora observar algum ambiente. Você já observou de forma atenta o que está ao seu redor? Muitos pesquisadores fazem observações para conhecer os componentes de determinado ambiente e entender as relações entre os seres vivos que habitam esse local. Nessas observações, eles podem fazer descobertas. Então, são isso, né? É isso que muitos pesquisadores fazem. Eles ficam observando os ambientes, né? Para saber quais tipos de seres vivos, né, habitam ali naquele ambiente, o que tem, né? Qual a relação, né, desse ambiente com os seres vivos. Então, olhem só. Feche os olhos, vamos lá, podem fechar os olhos. E imagine uma praça. O que é possível observar nela? Descreva a paisagem para sua mãe, seu pai, quem estiver aí ajudando com essa atividade, ok? Essa atividade aqui, ela vai valer ponto, depois eu vou colocar lá no Teams, tudo explicadinho para vocês e a data de entrega, ok? Ó, o que você vai fazer? Observar os componentes que formam um ambiente externo, ou seja, fora, né, da sua casa, como o jardim da escola ou uma praça, né? Nesse caso, ainda não estamos com aulas presenciais, então vocês podem observar a praça, um jardim, até na casa de vocês, pode ser também, né, do prédio onde vocês moram. E aí vocês vão usar, ó, os seguintes materiais: caderno, lápis de cores variadas, lápis preto, lupa de mão, quem tiver, né, opcional. E atenção, esta atividade deve ser realizada com a supervisão de um adulto. Então, vocês vão com
papai ou com a mamãe, com o tio, com quem vocês estão, né, convivendo, e irem a uma área externa e observarem esse ambiente. Como você vai fazer? Número 1. Forme um grupo com 3 colegas. Nesse caso, nós não podemos ainda fazer, né? Então, vocês podem ir junto com a sua família, com seu pai, sua mãe, o irmão. 2. Escolha um local para observação. Pode ser no entorno de um jardim ou perto de uma árvore. 3. No local escolhido, observem as plantas, os animais e o solo. Reparem se o dia está quente ou frio, chuvoso ou ensolarado. Não toquem nos animais, cuidado, né? Principalmente os cachorrinhos na rua, né? A gente às vezes pensa que eles são dóceis, mas a gente não sabe, né? Então não é bom tocar. Número 4. Durante a observação, percebam outros elementos do ambiente, como os cheiros, as cores e as texturas. Anotem tudo o que acharem interessante. E, número 5, depois vocês vão fazer um desenho desse lugar que vocês observaram, tá? Aí pode ser em uma folha A4 ou no próprio caderno de ciências. Não tem problema. E tirem a foto, vou colocar tudo explicadinho no Teams. Vocês vão tirar a foto desse desenho e me mandar com as anotações que vocês fizeram também, ok? Agora nós vamos, aí depois vocês vão responder as questões sobre o local observado. Aí essas respostas estão no livrinho de vocês, tá? Letra A. Você viu algum ser vivo? Qual? E aí vocês vão colocar. Letra B. Em que outros componentes do ambiente você reparou? Letra C. Havia alguma construção feita por seres humanos? Qual? E número 2. O que você observou nesse local? É parecido com o ambiente que imaginou no início da atividade? Né? No caso, se for uma praça, né? Era como você imaginava? Aí você vai conversar com papai e mamãe e também na nossa aula online a gente pode falar sobre essa atividade, ok? Então vamos lá. Próximas páginas, 24 a 27. Agora nós vamos falar sobre o ambiente. Acompanhem a leitura, por favor, no livrinho de vocês. O ambiente é constituído por seres vivos e componentes não vivos. Os componentes não vivos são classificados em componentes construídos e componentes naturais. Todos eles se relacionam uns com os outros. Os seres humanos, os patos, as borboletas, os pássaros e as árvores são alguns exemplos de seres vivos. Os ninhos das aves, as teias das aranhas e as moradias dos seres humanos são exemplos de componentes construídos, pois são criados pelos seres vivos. A água, o solo, o ar e a luz são componentes naturais, pois eles não foram criados pelos seres vivos. Então, nós vimos aí, ó, nesse nosso texto, a diferença, né, entre os seres vivos e os componentes construídos, né, seres não vivos, e os componentes naturais, mesmo? Então, observem aí, olha essa imagem. Né? Tem bastante coisa aí nesse ambiente. Ó. Na Terra existe uma grande diversidade de ambientes. As características dos componentes naturais e dos componentes construídos mudam de acordo com o ambiente. Os seres que vivem em cada ambiente também são diferentes uns dos outros. Olha lá. Algumas características que diferenciam os ambientes são: olha lá, nós temos aí uma relação das características que diferenciam os ambientes. Olha, a temperatura. Se um ambiente é mais quente ou mais frio. A quantidade de chuva que cai na região, se chove pouco ou muito. A presença de luz, se o ambiente recebe mais ou menos luz solar. E os seres vivos que existem no ambiente. E aqui, olha, nós temos algumas fotos. E realmente, né, cada ambiente tem a sua característica.
Nós estamos aí, olha, diante de quê? Dos ursos polares. Eles vivem em ambientes o quê? Bastante frios e com gelo. Será que eles conseguiriam viver em um local com muito sol, muito quente? Não, porque eles já são habituados a esse ambiente. Então, se eles forem para um ambiente quente, eles não vão conseguir sobreviver, não é mesmo? Agora, a nossa próxima imagem aí, ó. A floresta amazônica é um ambiente com bastante chuva, plantas em abundância e grande biodiversidade. Então, olha, né, é um ambiente que tem bastante água, que chove, é um ambiente que alguns seres vivos vivem, né, e que não vivem em outros lugares mais secos. Olha lá. Nos oceanos, a quantidade de luz varia de acordo com a profundidade. Quanto mais fundo, mais escuro o ambiente, não é mesmo? Quanto mais o mergulhador for lá embaixo, vai ver que o oceano, né, o ambiente fica mais escuro. E aqui, olha só, nós temos aí a imagem, olha, de uma caverna. Nas cavernas, a luz só entra quando há abertura nas rochas. A temperatura varia pouco e geralmente o ar é bastante úmido. Nesses locais, a variedade de seres vivos é menor, né? Porque quem vai conseguir sobreviver ali, né? Em um lugar fechado, com pouca luz, lugar úmido, né? O ar úmido, então, alguns tipos de seres vivos, nem todos conseguiriam sobreviver nesse local. Então, olhem só, antes das atividades, nós temos aí uma atividade interativa no livrinho digital de vocês. Bem legal, olha. Encontre os erros no ambiente. Vou colocar aqui para vocês observarem. Ó, na tela a seguir, há duas imagens que mostram um ambiente com componentes construídos e componentes naturais. Mas essas imagens não são iguais. Clique na imagem inferior, ou seja, de baixo, sobre as 7 diferenças entre as duas imagens. Então, olha lá, vou clicar no iniciar, não vou fazer, vocês vão fazer em casa. Mas vocês vão observar as duas imagens e na de baixo vocês vão clicar nas diferenças. Já fizeram aquele jogo dos 7 erros, né? Então, é desse jeito, ok? Então, vamos lá. Retornando aqui para as nossas atividades. Bem legal essa atividade, vocês podem fazer no livrinho digital de vocês. Número 1. Classifique os componentes indicados pelos números em naturais ou construídos. Olha lá. Nós temos aí os números, olha, o número 1, né? É um ambiente, né? É um componente natural ou um componente construído? Onde está o número 2? É um componente natural ou construído? E assim vocês vão classificar no livrinho de vocês, ok? Número 2. Observe a imagem e responda às questões. Olha lá. Que imagem é essa aí, olha? Dia ensolarado. Quem não gosta de estar aí numa praia? Eu adoro praia. Então, olha lá. Letra A. Que seres vivos aparecem na imagem? Vocês vão observar e escrever. Letra B. Que componentes naturais aparecem na imagem? Letra C. Há componentes construídos? Quais? E aí vocês vão descrever tudo o que vocês observaram. Número 3. Existem relações entre os seres vivos e os diferentes componentes do ambiente que você observou? Quais? Né? Qual a relação entre os seres vivos e os diferentes componentes do ambiente que você observou? Então, se você observou que há alguma, quais são, né, essas relações? Número 4. Temos aí duas imagens. A imagem A, do camelo em ambiente no deserto, e a imagem B, de aves em região da mata. Letra A. Qual é o componente natural que existe em pouca quantidade no ambiente A?
mas é abundante no ambiente B. Dá para observar bem aí, não é? Letra B. Em qual dos dois ambientes aparece maior variedade de seres vivos? Onde há mais seres vivos? E letra C. Por que você acha que isso acontece? Por que nessa imagem que há mais seres vivos, por que isso acontece? Número 5. As plantas do quadro descrevem alguns elementos que diferenciam os ambientes. Encontre essas palavras no diagrama. Olha, nós temos aí as palavras temperatura, seres vivos, chuva e luz. Vocês vão procurar essas palavras no diagrama abaixo, ok? E por hoje é só. Observem, façam a observação do ambiente, depois façam um desenho bem bonito e me mandem a foto, tá? Vou deixar tudo explicadinho lá no Teams. Um beijo e até a próxima!